One, two, three.
só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é meu abrigo, teu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença é meu prazer. Ó Senhor, glorifica teu nome, Graças a Deus, amém? Essa alegria é tão contagiante que a gente não dá vontade de parar, não é verdade? Sim ou não, gente? Podem sentar, por favor. Graças a Deus. Com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é motivo de alegria poder estar aqui esta noite, juntamente com os irmãos, para adorar ao Senhor, primeiro aniversário dessa igreja. Eu fui convidado pela nossa irmã Ivonete para estar aqui esta noite e eu não poderia deixar de vir aqui, porque aqui são pessoas que adoram o mesmo Deus que eu adoro. Professam essa fé em Cristo Jesus. Então, está tudo certo, está tudo em casa, eu me sinto em casa. Eu gostaria de deixar aqui uma passagem bíblica para os irmãos, que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 4, e versículo 15, até o 18, que diz assim, os irmãos podem escutar, para a gente não perder tempo. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Aqui a passagem bíblica, essa passagem bíblica é uma passagem bastante conhecida, que fala sobre aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, naquele poço. E Jesus, puxando assunto com essa mulher, ele fala sobre a água viva. E aquela mulher, Jesus faz essa pergunta para aquela mulher, vai lá e chama o seu marido, para ver se aquela mulher, se o coração daquela mulher dizia a verdade. E diz que quando Jesus faz aquela pergunta, o trecho que nós acabamos de ler, que aquela mulher, ela confessa para Jesus Cristo que ela não tem marido. E Jesus diz, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que temos agora também não é teu. Aquela mulher, ela confessou diante de Jesus que ela não tinha marido. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa, ou seja, aquele que não esconde o seu pecado, ele alcança perdão, ele alcança misericórdia. A palavra de Deus, ela fala do filho pródigo. Todos também conhecem essa passagem do filho pródigo. A situação tão terrível que ele estava passando. E disse que ele falou no seu coração, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque a situação que eles estão vivendo é uma situação deplorável, uma situação terrível. Mas ele dizia, já ensaiando, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aquele filho, ele volta e confessa para o seu pai o seu pecado e aonde foi que ele errou. Para encerrar
aqui no Evangelho de 1 João, capítulo 1, e o versículo 9 diz assim, para ficar para os irmãos essa noite: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que essa palavra possa ficar no coração de cada um nessa noite. Que eu creio que todos que estão aqui nessa noite, todos têm um testemunho, têm uma história para contar. A palavra de Deus diz aqui, nesse versículo mesmo, que nós não podemos dizer que não temos pecado. Se dissermos isso, nós estamos mentindo. Porque diz a palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos que estão aqui um dia viveram no mundo, viveram uma vida terrível, uma vida miserável, uma vida de pecado, mas chegou um dia que nós falamos assim: eu, pelo menos, eu não quero mais viver essa vida que eu levo. Para mim chega, basta. E alguém um dia me falou que Jesus Cristo, só Ele que pode preencher aquele vazio da nossa alma, o vazio que há dentro do nosso coração. E realmente Jesus Cristo um dia, quando eu levantei a minha mão e confessei assim, como esta mulher, confessei diante do Senhor, que eu era um pecador, que eu não aguentava mais viver a vida de pecado que eu levava. Para mim foi como um alívio, foi como um fardo pesado que saiu do meu ombros. E por isso que hoje nós estamos aqui diante do Senhor para adorar e prestar graças e adoração ao seu santo nome, por tudo aquilo que Ele fez por nós. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós se reunimos e adoramos o louvor como nós acabamos de adorar o Senhor aqui nesta noite. Porque somente Ele é digno de adoração. Obrigado, querido, pela oportunidade. Amém. Salve o Senhor Jesus. Muito para Ele. Nós vamos falar um pouquinho do que Deus colocou no nosso coração. E não é pouca coisa, porque o que eu creio, o que faz a diferença não é aquilo que nós falamos, e sim aquilo que nós mostramos. Não é aquilo que nós confessamos apenas com os lábios, mas é aquilo que demonstramos no dia a dia, no nosso viver. E estar aqui nessa noite, alguns que estão aqui fazem parte desse momento. Muitos nos ajudaram, estiveram aqui conosco, continuam conosco. Outros apenas contribuíram conosco, mas todos, vocês e até mesmo através das orações, têm feito parte e é o motivo de estarmos comemorando esse primeiro aniversário desse trabalho. E por que esse trabalho, talvez, no mundo de hoje as pessoas digam, mas existem tantas igrejas, e nós temos que entender que para tudo há um propósito de Deus, e o nosso objetivo é apenas o de ganhar almas para o reino de Deus. Apenas isso. Nós não discutimos, jamais vamos discutir religião, paradigmas, dogmas, o que um crê e o que o outro não crê, isso não pertence a nós. E jamais vamos julgar alguém, porque às vezes alguém diz, mas isso está certo, isso está errado, apenas quem pode fazer isso é Deus. Não é verdade? Sim ou não? E quem, como disse o apóstolo Paulo, eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Deus. Vem do Senhor, o crescimento vem de Deus. Aqui nós temos vários irmãos de várias denominações, mas
todos temos um só objetivo. E qual é o objetivo principal? É conduzirmos e chegarmos ao prêmio da soberana vocação, que é a nossa salvação. É por isso que as nossas portas estão abertas e estarão sempre abertas. Amém? Sempre abertas. Eu quero contar com a oração dos irmãos em todos os momentos. Eu tenho aqui, posso citar alguns nomes. Seu João esteve aqui, nós começamos aqui há mais ou menos uns 2 anos, apenas alguns cultos, era apenas às terças-feiras, né? Apenas às terças-feiras vínhamos para cá e fazíamos esse culto. Às vezes vinha eu, o seu João e o seu Amaral. Vem cá, seu Amaral, por favor. O seu Amaral também faz parte dessa história. Às vezes víamos nós, não é verdade? Com chuva, com frio, seu João vinha na sua motinha e chegava